Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de outubro. O Ibovespa fechou aí na máxima do dia, basicamente na máxima, em 54.540 pontos, trazendo aqui um repique de alta dentro de uma tendência de baixa, dentro do que a gente já mencionou ontem. Se superasse a máxima de hoje, aumentaria essa chance de ter esse repique de alta, onde há um desafio relativamente importante na faixa dos 55.200 a 55.600 pontos, zona de resistência para o Ibovespa. Então, segue aqui dentro de um repique de alta com um viés de alta olhando principalmente o gráfico intraday. A descaracterização desse repique de alta se daria pela perda da mínima do pregão de hoje, o que nesse momento parece ser menos provável, mas segunda-feira pós-eleição, vamos ver como é que o mercado vai reagir ao resultado das urnas. No gráfico semanal tivemos uma perda de 4,67% na semana, perdendo ali o fundo anterior, anulando a tendência de alta de médio prazo e trazendo um viés um pouco mais de baixo, considerando principalmente a atual tendência de baixa no gráfico diário, no curto prazo. Olhando aqui para Petro, a Petro terminou o dia bem, com alta de 6,07%, ganhou força aí no leilão de fechamento principalmente, no leilão subiu 1,33% no leilão de fechamento, então ganhou bastante força no leilão, também vai gerando um repique de alta da forte tendência de baixa, principalmente dentro desse movimento forte de baixa, com resistência aqui pela frente na região ali dos 18,60, até a região de 18,73, acima disso já fica um patamar um pouco ali na faixa dos R$19. Seriam os níveis aí de resistência para Petro nesse momento. Depois disso, aí o gap lá na faixa dos R$19,80. A ação terminou com queda de 12,37% nessa semana, que veio com muito gap aí no decorrer da semana. Então ficou ali com candle com sombra inferior, mas anulando a tendência de alta de médio prazo. Então também trabalhando aí com viés de baixa, dependendo do recuo, da continuidade dessa subida, se não apresentar tanta força nessa subida, é um ativo ainda um pouco mais para buscar venda de swing trade, planejar venda de swing trade. Enquanto estiver dentro desse recuo, dentro do que eu mencionei já na última videoanálise, ativo mais para ir trabalhando aí, pensando se for em compra para day trade do que swing trade no meu entender. A Vale 5 terminou o dia com queda de 1,69%, não deu continuidade à subida, perdeu força, já abriu com gap e travou aqui embaixo. A perda dos 23,55 desconfiguraria a tendência de alta ali no gráfico intraday e aumentaria a chance de iniciar um movimento de baixa, que poderia até trazer venda aí na Vale se perder os 23,70 e ainda mais se perder os R$ 23,55. Uma venda a favor ainda da tendência. Na semana, o ativo fechou com alta de 0,42%, tentando um repique de toda essa movimentação para baixo. Um repique de alta aqui em cima, dentro no gráfico semanal, teria uma resistência importante no gráfico semanal, que seria o gap, na faixa dos R$ 24,83 até a região dos R$ 25. É essa região que tem uma resistência mais forte para a ação, aqui pelo gráfico diário, começando ali nos 24,52 a 24,60 e depois mais para o gap lá em 24, na região dos R$ 24,80. Cruz 3, entramos na ponta compradora no pregão de hoje, em R$ 19,45. Eu já tinha comentado isso na última videoanálise, apenas fiz a recomendação, a operação foi executada. E ela terminou fechando em 19,80 com alta de 3,23%, já proporcionando aqui, em termos de oscilação, um pivô de alta no gráfico diário, rompimento aqui desse topo anterior. Vamos ver se na segunda-feira consegue dar sequência e fechar acima dessa região aqui de resistência, 19,97, R$ 20. E aí a próximo nível de resistência, R$ 20,34. Então vamos ver se ela consegue dar continuidade a esse bom início de operação. O stop dessa posição, o stop aqui dessa operação está localizado em R$ 19,01, um pouco aqui perto da mínima de hoje foi R$ 19, um centavo acima da mínima de hoje. E o objetivo dessa operação
está em R$ 20,77. O risco dela é de 2,26%. Seguimos comprado ainda em VEG, que foi já comentada na última videoanálise, e também Klabin KLBRN11. Era para ter entrado em mais duas operações que eu tinha comentado aqui para quem acompanha as videoanálises na quarta-feira, no fechamento do pregão da quarta-feira. Comentei o ativo MPLU3 múltiplos na formação aí de um possível fundo ascendente ou fundo no mesmo nível do fundo anterior, e também comentei RADL3. RADL3 também na formação de um fundo ascendente ou no mesmo nível do fundo anterior, aqui pelo gráfico diário. Não realizei essas duas entradas, já tinham as 3 compras em andamento. Realizei primeiro a Cruz 3 e depois essas duas geraram um pouco mais adiante no pregão. Optei por não entrar, já começo, vamos dizer assim, me arrepender. Sempre no mercado a gente tem um arrependimento, né? Mas a minha opção foi mais por essa questão da eleição no domingo e ia ficar muito exposto na ponta compradora, 5 compras, praticamente totalmente comprado para segunda-feira, e eu optei por não ficar tão comprado assim para segunda. Mas enfim, são 2 ativos que fecharam bem e podem trazer ainda alternativa de entrada, dependendo do que fizerem num recuo. Como é o início de um movimento de subida, tanto na RADL3 como na MPLU3, que já está próximo até de gerar um fundo duplo, um W, uma reversão de tendência no gráfico diário, são ativos para monitorar no decorrer da próxima semana, pois podem ainda trazer alguma alternativa de entrada, principalmente por recuo, através de um recuo no intraday gráfico 60 minutos. Para a ponta vendedora, GGBR4 é uma das alternativas a partir do próximo pregão. Se perder aí a mínima do pregão de hoje em 11,87, seria uma alternativa de venda dentro da tendência de baixa desse ativo. Fez um recuo, bateu ali na antiga resistência, antigo suporte, agora resistência, mudança de polaridade. Então, se perde a mínima de hoje, traz uma chance aí de buscar a venda a favor da tendência na GGBR4. A ODPV3 também seria um ativo que perdeu toda uma zona de suporte de forma muito forte, vai gerando aqui um recuo, e também no decorrer da próxima semana, principalmente respeitando um pouco mais a região de R$ 9,00, pode trazer também uma alternativa de entrada na ponta vendedora. A perda o ideal é que você tivesse mais um candle aqui para cima, sem muita força para cima, e depois voltasse para baixo aí dos R$ 9,00, fazendo essa venda com stop aqui nessa região. Mas vamos acompanhar de perto o papel, que seria um ativo para estar de olho aí, que pode apresentar venda de swing trade na próxima semana. MGLU3, Magazine Luiza também, ativo também em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, gerando aqui um recuo. E aqui seria também mais interessante acontecer novamente um teste ali da região dessa resistência aqui, antigo suporte 7,97 a R$ 8,00, testar novamente essa resistência e depois gerar sinalização de baixa, algo assim. Tenta subir de novo, perde força e gera sinalização de baixa. Ou sendo um pouco mais agressivo, principalmente se abrir já subindo e depois perder força logo depois da abertura em alta e perder a mínima do pregão de hoje, seria uma alternativa de venda na Magazine Luiza MGLU3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Desejo a você um excelente final de semana, uma boa votação e até segunda-feira. Um grande abraço a todos.